A chuva já havia começado. O céu, antes aberto e vasto, agora estava tomado por nuvens densas, pesadas, como se carregassem o peso de toda a história humana. No início, parecia apenas mais uma tempestade, mas não era. As gotas começaram a cair com força crescente, o vento mudou de direção, o ar ficou mais frio, e então o mundo começou a perceber. Isso não era normal. A chuva não parava. Horas se transformaram em dias, dias se transformaram em uma sequência interminável de água caindo do céu. Mas não era só o céu. As profundezas da terra se romperam. Fontes ocultas, guardadas desde o princípio da criação, explodiram para fora. A terra rachou, o solo se abriu. Água subia de baixo e caía de cima. Era como se a própria criação estivesse sendo desfeita. O equilíbrio original, céu, terra e águas, estava sendo revertido, e o nível da água começou a subir. Primeiro, lentamente, quase imperceptível. Depois, rapidamente. Os campos desapareceram, as estradas sumiram, as casas começaram a ser engolidas. As pessoas correram, tentaram fugir para lugares altos, tentaram salvar o que podiam, tentaram entender o que estava acontecendo. Mas não havia para onde correr. A água não respeitava limites, não fazia distinções. Ela avançava. Cidades inteiras foram cobertas, árvores arrancadas pela raiz, montanhas desaparecendo sob a superfície. O mundo conhecido estava desaparecendo. E no meio desse caos, havia algo flutuando. A arca, imensa, silenciosa, firme. Enquanto tudo ao redor afundava, ela permanecia. Não por habilidade humana, mas porque havia sido construída segundo uma direção divina. Dentro dela havia vida. Animais se moviam em seus compartimentos, famílias aguardavam. O som da chuva batendo na madeira era constante, e apesar do caos lá fora, ali dentro havia proteção. Mas imagine o peso emocional daquele momento. Noé sabia. Sabia o que estava acontecendo lá fora. Sabia que o mundo que ele conhecia não existia mais. A arca não era apenas salvação, era também separação. Durante 40 dias e 40 noites, a chuva não cessou. Mas mesmo depois que a chuva parou, as águas permaneceram. Por 150 dias, a terra ficou submersa. Um oceano sem fim, sem referência, sem direção. A arca flutuava sobre esse vazio, sem saber exatamente quando tudo terminaria. E então, em meio ao silêncio das águas, algo mudou. A Bíblia diz: Deus lembrou-se de Noé, não como alguém que havia esquecido, mas como alguém que decide agir. Um vento começou a soprar, as águas começaram a baixar, lentamente, gradualmente, como se o mundo estivesse respirando novamente. Meses se passaram, até que um dia a arca parou. Não havia mais movimento constante, ela havia repousado sobre as montanhas de Ararat. Mas ainda não era hora de sair da arca. A terra ainda precisava se estabilizar. Noé abriu uma janela, o primeiro sinal de abertura depois de tanto tempo. Ele soltou um corvo. O corvo foi e não voltou. Depois, soltou uma pomba. Mas a pomba voltou. Não havia onde pousar. Ainda era cedo. Algum tempo depois, Noé tentou novamente. Soltou a pomba. E dessa vez, quando ela voltou, trazia algo no bico, uma folha de oliveira. Pequena, simples, mas carregada de significado. A vida estava voltando. A terra estava ressurgindo. Algum tempo depois, a pomba foi solta novamente. E não voltou.
Agora havia lugar para viver. Finalmente, Deus falou com Noé. Era hora de sair da arca. Depois de tanto tempo confinados, as portas se abriram. Imagine esse momento. A primeira pisada fora da arca, o silêncio de um mundo novo, o ar diferente. A terra parecia limpa, reiniciada, sem ruínas visíveis do passado, sem sinais da antiga corrupção. Apenas um novo começo. E a primeira atitude de Noé não foi explorar, não foi construir, foi adorar. Ele construiu um altar e ofereceu a Deus um sacrifício, um gesto de gratidão, de reconhecimento, de reverência. E então, Deus respondeu, não com destruição, mas com promessa. Deus declarou, nunca mais destruirei toda a terra por causa do homem. Mesmo sabendo que o coração humano ainda carregava falhas, mesmo sabendo que a história ainda teria desafios, Deus escolheu misericórdia. E então, ele estabeleceu uma aliança, não apenas com Noé, mas com toda a humanidade e com toda a criação. E como sinal visível dessa aliança, ele colocou algo no céu, o arco-íris. Um arco de cores formado entre a luz e a água. Algo que só aparece depois da tempestade. Cada vez que o arco-íris surge no céu, ele não é apenas beleza, ele é lembrança. Um lembrete de que a justiça veio, mas a misericórdia permaneceu. De que o julgamento aconteceu, mas a esperança venceu. A história do dilúvio não termina com destruição, ela termina com promessa. E talvez a mensagem mais profunda dessa história seja: mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando o mundo colapsa, Deus ainda preserva um caminho. E depois da tempestade, sempre existe a possibilidade de um novo começo.